Pai de infinita bondade, agradecemos essa nova oportunidade que estamos recebendo de conversarmos sobre os ensinamentos de Jesus, que aqui esteve sobre a sua ordem, sobre a sua determinação, cumprindo o papel que ele tinha que fazer para trazer progresso para a humanidade. Em todas os seus exemplos, as suas falas, ele sempre mostrou que o importante era a fidelidade a você, Pai. Era cumprirmos os nossos deveres, as nossas obrigações, que nem fala nesses trechos que estamos estudando essa semana, com relação a você, obrigação moral diante da nossa consciência. Que esse texto de hoje, então, nos traga reflexões, nos estimule, que nós consigamos olhar os pontos em que necessitamos melhorar essa beneficência, o olhar ao próximo, a caridade, sentirmos tocados por algum trecho de hoje, de ontem, de amanhã, para que nós demos passos mais largos no entendimento de nós mesmos e no cumprimento dos nossos deveres. Que nós tenhamos uma noite hoje de bastante troca entre nós e que algum ensinamento fique para nós como incentivo e fortalecimento das nossas escolhas. Que assim seja. Capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, o item 12 da beneficência. Sede bons e caridosos, é a chave dos céus que tende em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nessa máxima. Amai-vos uns aos outros. Nas regiões espirituais, a alma só pode elevar-se pelo devotamento ao próximo. Ela só encontra felicidade e consolação nos impulsos de caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a terrível praga do egoísmo. Esse dever cumprido deve abrir-vos a estrada da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu seu coração saltar, sua alegria íntima dilatar-se ao relato de um belo devotamento de uma obra caridosa? Se a volúpia que procurais é só proporcionada pela boa ação, permanecereis sempre no caminho do progresso espiritual. Não vos faltam exemplos. O que não há é a boa vontade, que é rara. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos traz a piedosa lembrança. O Cristo não vos disse tudo o que concerne às virtudes, caridade e amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar os ouvidos a essas palavras divinas, o coração a todas essas doces máximas? Eu gostaria que houvesse mais interesse e mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra oca, uma carta fechada. Esse código admirável é deixado no esquecimento. Vossos males não provêm senão do abandono voluntário que fazeis desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai nelas. Homens fortes, cingi-vos. Homens fracos, fazei armas de vossa mansuetude e de vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina. Isso é apenas um encorajamento que vos viemos dar, e é apenas para estimular vosso zelo e vossas virtudes que Deus nos permite manifestar a vós. Mas, se quisesseis, não haveria necessidade senão da ajuda de Deus e de vossa própria vontade. As manifestações espíritas não são feitas senão por causa dos que têm os olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres.
Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança de uma melhor sorte, nem interesse moral que nos guie. Sem caridade, não há fé, pois a fé não é senão um raio puro de luz que uma alma caridosa faz brilhar. A caridade é a âncora eterna da salvação, em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É sua própria virtude que ele dá à criatura. Como é possível querer ignorar essa bondade suprema? Qual seria, pensando assim, o coração suficientemente perverso para rechaçar e expulsar de si esse sentimento inteiramente divino? Qual seria o filho suficientemente mau para amotinar-se contra esse doce carinho, a caridade? Não ouso falar do que fiz, pois os espíritos também têm pudor sobre suas obras. Mas acredito que uma obra que comecei seja uma das que podem contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Vejo muitas vezes os espíritos pedirem para continuar minha tarefa. Vejo-as, minhas doces e caras irmãs, em seu piedoso e divino ministério. Vejo-as praticar a virtude que vos recomendam com toda a alegria propiciada por esta existência de devotamento e de sacrifícios. É uma grande felicidade para mim ver o quanto seu caráter é honrado, quanto sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuarem em grandes proporções a obra de propagação da caridade. Tereis a recompensa dessa virtude com seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não dê já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, conforme os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Vicente de Paulo traz aqui, nessa reflexão sobre a beneficência, o exemplo é a primeira coisa, porque ele fala do que ele é, e isso para nós como espíritos tem um grande valor, porque tem um grande impulso nas nossas mentes quando a gente sente as palavras de alguém que faz e que age de acordo com aquilo que ele está pregando, que ele está falando, né? Que ele está trazendo para nós. E ele coloca para nós a caridade aqui como realmente uma... Primeiro ele fala que é uma chave, né, que a gente tem em nossas mãos, né, que ela é uma âncora eterna da salvação em todos os globos e a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude que ele dá à criatura. Então, a gente se debruçar sobre algo que é tão importante para nós como criatura, né? Porque se é uma emanação do próprio Criador e é algo que o Pai dá para nós, a gente tem que se debruçar por que a gente tem às vezes dificuldade em praticar, em vivenciar essa caridade que para nós é concedida. Quais são os empecilhos que tem feito com que a gente restrinja essa virtude? E aí a gente para analisar, até onde a nossa mente consegue percorrer na nossa intimidade, as ações que às vezes a gente possa ter já tido de caridade, mas principalmente a gente observar por que ainda às vezes ela é limitada em alguns aspectos.
Por exemplo, às vezes ela se limita somente à parte material. Por exemplo, às vezes ela se limita somente àqueles que a gente tem uma afinidade, né? Porque existem limites na prática dessa virtude, né? É porque a gente ainda realmente está nesse processo de construção e às vezes a gente não para perceber que nesse processo de construção as limitações elas são impostas pelas nossas condições espirituais que acabam sendo freios, né? A gente muitas vezes não para perceber, né, o que nos limita. Isso em todos os sentidos, né? A gente está falando da caridade em específico, mas não só na caridade como em outras ações nossas. E é interessante porque Vicente de Paulo traz aqui para a gente refletir sobre o abandono do Evangelho, né, o abandono da Boa Nova, não simplesmente o abandono das palavras em si, mas dessa vivência e desse endurecimento dos nossos corações que a gente vivencia, né? O mundo material, às vezes, ele dá para a gente uma noção clara de quem nós somos, porque às vezes a gente vem num percurso, né, achando que a gente já tem essa construção e às vezes a gente vivencia situações do mundo, né, onde fazem com que a gente se afaste de praticar o bem, de às vezes até de desejar auxiliar uns aos outros, porque esse nosso falso senso de justiça às vezes faz com que a gente olhe para alguém que transgride as leis, ignorando que ele necessita, por exemplo, da nossa caridade, e a gente endurece o coração e não auxilia em hipótese alguma, né? E quando o Pai verte para nós essa emanação da caridade, ele nunca indaga para nós, ou quando chega o auxílio para nós, se nós estamos agindo correto ou incorretamente, né? Sempre a gente tem um amparo divino. Às vezes a gente está vivenciando situações difíceis e às vezes a gente pode achar que está até abandonado, que o Pai não está cuidando da gente, né? Mas muitas vezes a gente é que constrói uma ambientação que repele o auxílio de chegar até nós, porque o Pai jamais faria isso conosco, né? Cercear algo para nós. Então a gente precisa se perguntar se não são as nossas construções, o meio que a gente está criando, que está sendo impeditivo da gente estar recebendo esse auxílio. E eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre isso, porque é um processo que ele está muito evidente se a gente olhar, né? Foi o exemplo que eu acabei de usar. Alguém comete um crime e a gente raramente ora pelo criminoso. O que é isso? A gente tem condição de fazer caridade orando pelo criminoso. Por que a gente não faz? É porque quando a gente olha para essa ação dessa criatura, a gente cria uma repulsa, né, por aquilo que foi feito, e a gente ainda não tem condição de passar por isso, então a gente não emana de nós, né, aquilo que a gente poderia emanar para poder auxiliar o outro. Então, e isso tem a nossa parte, que a gente não consegue mandar para o outro aquilo que deveria mandar, então é uma falha nossa, mas tem a parte do outro que está criando uma ambientação que faz com que haja, né? É só um exemplo, um exemplo bem tosco, né? Não é mais para a gente poder entender essa coisa que eu estou querendo explicar de ambientação, aonde a gente não se torna atrativo para receber aquilo que a gente gostaria de receber de auxílio, né? Mas é fruto de uma ação minha mesmo, né? É claro que as coisas divinas elas não funcionam dessa forma, né? Não há uma seleção se vai mandar ou não, né?
a gente aqui muitas vezes não está receptivo para aquilo, porque alguém que às vezes transgride uma lei divina, por mais que você tente às vezes ajudar aquela criatura, lei divina ou lei humana, aquela criatura às vezes ela não está aberta para receber esse auxílio, essa palavra, basta ver. A gente não precisa nem ir muito longe, não é nem um crime às vezes muito grave. Às vezes alguém faz alguma coisa para a gente está com raiva daquela pessoa. Será que a gente aceita que aquela pessoa chegue em seguida para conversar com a gente? Se aquela pessoa pedir desculpa para a gente, então a gente vai fazer o que com aquilo, Então a gente se afasta muito facilmente do ambiente da caridade, porque a gente constrói essas ambientações que fazem com que a gente repila, é como se fosse um repelente, onde não se preenche aquele ponto que é necessário para o nosso auxílio, para o nosso desenvolvimento. Então, vivenciar o Evangelho, como ele está trazendo aqui para nós, que tem sido deixado de lado, é importante para que a gente veja, e vá traçando esses comparativos, aonde as palavras que são ditas na Boa Nova, a gente sequer as escuta, principalmente quando a gente está vivenciando situações que são às vezes difíceis para nós, situações onde a gente tem que fazer algum tipo de modificação, como por exemplo o que eu trouxe agora, a gente está com raiva às vezes de alguma situação que aconteceu, a gente abandona totalmente. Aí não precisa nem ser uma grande raiva, às vezes é uma coisa simples, onde a gente entorpece a nossa consciência. Às vezes uma picada de um inseto extremamente dolorosa faz com que a gente se vingue dele, trucidando o animal. Isso é uma consciência entorpecida que não compreende o meio que está inserido, a gente age de uma forma que não é caridosa em hipótese alguma, porque tudo é uma criação e a gente é uma criação divina, e a gente tem que relacionar com as coisas divinas da forma correta, porque se a gente é uma criatura caridosa, a gente é uma criatura caridosa com tudo, eu não sou caridoso somente com os meus semelhantes, porque senão eu estou segmentando, e com os semelhantes já obviamente que a gente está avançando bastante, mas a gente tem que ser caridoso com a criação de uma forma geral, porque se a caridade é a virtude que o Pai dá à criatura, é porque nós temos que agir assim com toda a criação, não só com uma parte, porque se a gente segmenta numa parte, é fácil a gente segmentar também na outra, Se eu segmento, por exemplo, os reinos da criação, por que eu não segmentaria dentro do reino nominal aqueles que me apetecem e aqueles que não me apetecem? Se eu tenho esse processo seletivo mental, eu preciso ter o zelo de perceber que eu ainda posso fazer isso, E muitas vezes a gente não tem essa noção, A gente acha que a gente é extremamente bondoso, mas a gente é bondoso com aquilo que às vezes ainda me interessa, caridoso com aquilo que ainda pode trazer para mim uma determinada satisfação, mas esquece de todo o resto, E aqui o lembrete é para que a gente possa ser o caridoso, a gente está falando de outros reinos, mas é com todas as criaturas, não é porque a criatura no reino nominal, por exemplo, ela é bem cheirosa ou é mal cheirosa, que a gente vai ter um comportamento distinto. Se a gente tem esse comportamento distinto, já mostra que nós temos grandes dificuldades em interpretar da forma correta essa estrutura que é a estrutura da caridade. E aqui ele traz, que ela é uma emanação do próprio Criador. Então eu fico imaginando o tamanho que é isso, A gente consegue descortinar uma parte, a gente vai precisar de muito desenvolvimento para ir além do que
a gente já conseguiu descortinar. Então a gente tem muito caminho ainda a percorrer e vivenciar, né? E a gente, obviamente, tem aqui, né, no Evangelho todas as palavras que fazem com que a gente registre esse conhecimento e aí a gente possa ir para a ação, procurando as possibilidades onde a gente pode agir como o Pai espera e de acordo com aquilo que Jesus veio trazer para nós.